Hoje nós vamos falar sobre a cura de um homem. E eu gostaria de falar hoje sobre o tema uma fé que transforma cenários. Esse é o tema da uma fé que transforma cenários. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados as minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão o lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Vamos orar, deixe sua Bíblia aberta. Deus, nós louvamos ao Senhor por tua palavra e te pedimos para que o Senhor possa falar o nosso coração, Pai. Que em nome de Jesus, que nossa mente possa estar aberta, nossos ouvidos possam estar abertos e que nós possamos aprender com o Senhor através da tua palavra. Que nós possamos sair deste lugar com a nossa fé revigorada, para que nós possamos, Pai, acreditar naquilo que o Senhor é e acreditar naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Obrigado por essa noite, nos guarde durante esse momento, meu Deus, que Satanás não possa roubar essa semente que cairá no nosso coração e que essa semente possa germinar e dar frutos, em nome de Jesus, amém. Nós estamos nessa série, Uma Nova Aliança, e na semana passada nós vimos concernente à cura de um leproso, e nós observamos que nós temos, assim como um leproso, nós temos que nos libertar e nos purificar de nossa impureza, que tem sido o pecado em nossas vidas, e orar ao Senhor para que possa tirar isso de nós. E hoje eu quero falar exatamente na continuação desses versículos, sobre essa fé que transforma cenários, uma fé que transforma situações e que pode transformar as nossas vidas. E lendo esta passagem, nós percebemos que o nome de Jesus já estava sendo falado por aquelas cidades, e não só como um homem que falava com autoridade depois do Sermão do Monte, mas também um homem que operava milagres, e muitos milagres, por onde ele passava. Nós temos relato pelo menos de 2 milagres que ele tinha operado antes desse momento, que era o milagre da transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus, e a cura de um leproso, que veio anteriormente deste milagre da cura do servo do centurião. Então, baseado nisso, nós podemos entender que o nome de Jesus estava sendo muito requisitado, e que até pessoas que não faziam parte de Israel, dos filhos de Israel, que não eram judeus, que não obedeciam à lei mosaica, estavam à sua procura. As pessoas estavam vindo por toda parte ouvir falar sobre esse Jesus, ver quem era esse Jesus, que por onde ele passava as pessoas eram curadas, que o que ele falava tinha muito mais poder do que os escribas. As pessoas estavam curiosas para conhecer esse Jesus. E o que nós lemos agora é exatamente a história de um desses homens, que era poderoso, mas abriu mão do seu poder para ir atrás desse Jesus, para curar o seu servo. Porém, esse homem chegou a Jesus e demonstrou uma fé que surpreendeu ao próprio Jesus. Porém, esse homem chegou até Jesus, não era dos filhos de Israel, não era um hebreu, não era um judeu, mas chegou até Jesus com uma fé que surpreendeu Jesus.
E eu quero começar esse sermão, e eu peço a você que não se irrite, porque talvez seja uma frase que você vai ouvir muito durante esse sermão, e eu quero começar já te perguntando: você tem fé? E qual é o tamanho da sua fé? Você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? E antes de vermos essa fé que surpreende a Jesus, nós vamos ver alguns tipos de fé que talvez funcionam até a página 1, mas elas não surpreendem a Jesus e que muitos de nós estamos exercendo nos dias de hoje. E a primeira fé que nós temos, muitos de nós temos, não só na igreja, mas por todo mundo, é uma fé que é natural, uma fé natural. E o que é essa fé natural? É a fé que o mundo tem, que as coisas vão dar certo. Quando você conversa com alguma pessoa, por exemplo, sobre o cenário político ou o cenário econômico do mundo, as pessoas dizem: não, as coisas não estão indo como deveriam ir, mas nós cremos que vai dar tudo certo. É uma fé comum, é uma fé que as pessoas têm, é uma fé que eu fui no supermercado mês passado e gastei mais dinheiro, mas esse mês eu tenho fé que eu vou no supermercado e vai sair uma compra mais barata. A conta de luz veio alta mês passado, mas esse mês eu tenho fé que a minha conta virá um pouco mais barata do que veio no mês passado. É uma fé que todas as pessoas têm. É uma fé que Deus existe. As pessoas dizem: Deus existe, eu creio que Deus existe, mas não se curvam e não adoram a esse Deus. E qual é o problema dessa fé natural? O problema dessa fé é que ela não surpreende a ninguém. E o pior, até o diabo tem esse tipo de fé. Tiago capítulo 2, 19 diz assim: você crê que só existe um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então a fé que Deus existe, a fé que a conta de luz vai chegar mais barata, a fé de que o cenário político e econômico vai mudar, até o diabo crê e ele treme, porque ele crê que Deus também existe. E esse tipo de fé é uma fé que não surpreende a Jesus. Presta atenção, é uma fé que não surpreende a Jesus. O segundo tipo de fé que muitos de nós temos, e o mundo em modo geral também tem, é uma fé que é utilitária. E o que é uma fé utilitária? Nós só a usamos quando fizemos alguma coisa errada, e aí nós nos desesperamos para Deus, para que Ele possa resolver o nosso problema. Eu denominei essa fé da fé do cartão de crédito. O que é a fé do cartão de crédito? Que você gastou mais do que você devia neste mês, e aí chegou o final do mês, chegou a fatura, e aí você começa a orar desesperadamente, pedindo a Deus para que dê uma solução para que você pague o cartão de crédito que você gastou no mês passado. É uma fé utilitária, que muitas das vezes nós só usamos porque nós entramos em um problema e agora nós não sabemos como nós iremos sair desse problema e, portanto, nós começamos a fazer orações ininterruptas para que o problema possa ser resolvido. E essa fé não deve ser levada em consideração por nós, essa fé de orar só para resolver o problema na hora que nós criamos esse problema, porque senão Deus se torna um resolvedor de problemas apenas. Mas é uma fé que muitos de nós exercemos, e não é uma fé que surpreende a Jesus, porque orar a Ele, depois que eu estourei a fatura do cartão de crédito, não surpreende Ele em nada. A terceira fé é o que eu chamo e denomino de fé de suborno. E o que é uma fé de suborno? É uma fé que nós queremos usar para colocar Deus na parede e que nos dê alguma coisa que nós queremos ou que nós precisamos. É uma fé que muitas das pessoas hoje têm usado nas igrejas, e até o convite que os pastores fazem é esse: venha aqui na igreja que nós vamos orar e Deus vai te responder. Alguns dizem: se Ele não te responder, eu vou comer as páginas da minha Bíblia. Se você vier aqui na igreja e fazer o voto do pano de saco, o voto de rapar a cabeça, o voto da fogueira do não sei o quê, o voto de não sei o quê, e Deus não te responder, eu te garanto que eu como a minha Bíblia, porque Deus vai responder o seu problema. E essa fé de suborno não pode estar no nosso meio. E aqui eu não estou dizendo sobre um clamor, sobre orar a Deus e pedir a Deus algo que nós estamos precisando e não arredar o pé da oração. Eu estou dizendo de Deus, eu vou te dar isso, em troca o Senhor me dar aquilo. E essa fé de suborno, ela não surpreende
a Deus, ela não surpreende a Jesus, porque você está dando algo, esperando que Ele te dê algo em troca. Então, esses 3 tipos de fé não pode haver no nosso meio, porque elas não surpreendem a Jesus. E eu quero te perguntar mais uma vez, você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? E eu quero ver com você o tipo de fé que transforma cenários. E a primeira fé que transforma cenários, a primeira forma de uma fé que transforma cenários, a primeira característica, melhor, de uma fé que transforma cenários, é que ela deve ser revestida de humildade. Olha só o que diz o versículo 5 do capítulo 8 de Mateus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, o implorando. Então a primeira característica de uma fé que transforma cenários é uma fé que é revestida de humildade. Quem era um centurião? Centurião era um líder de 100 homens, e na cadeia hierárquica do exército romano, porque esse homem era romano, ele era o 6º na cadeia hierárquica, ou seja, era um homem que tinha muito poder, ele tinha a responsabilidade de manter os homens sempre prontos para a guerra, ele tinha a responsabilidade de, no comando, os 100 homens que estavam sobre o seu comando, ele tinha que orientar e ativar esses homens para a guerra. Esse homem, mesmo sendo muito poderoso, esse homem, mesmo tendo poder com o imperador, mesmo tendo poder e vez com os governadores, ele não usou dessa vez e desse poder para com Jesus. Mesmo sendo um homem poderoso, ele não teve orgulho, mas ele usou de humildade para se aproximar de Jesus. A Bíblia diz que ele chega implorando para que Jesus pudesse ir até a casa do seu servo. Ele não chega batendo no peito dizendo, eu sou o centurião. Ele não chega do peito dizendo, eu sou um homem na cadeia hierárquica no governo romano, o Senhor tem que parar tudo e tem que me ouvir. Ele não chega dando uma carteirada dizendo, Deus, olha, Jesus, olha só quem eu sou. Jesus, olha só qual é o meu cargo. Ele não dá carteirada em Jesus, ele chega com humildade, implorando para que Jesus pudesse ouvir a sua situação. Sabe por quê? Porque ele sabia que o cenário que ele estava enfrentando, o poder que ele tinha, não resolvia de nada. Eu sou um centurião, mas é o seu servo que está na cama. Não adianta você pegar as suas estrelas de coração e colocar sobre a cama do seu servo, porque ele não vai sair da cama por causa das estrelas. Não adianta você chegar até ao doente e dizer, eu sou o centurião, levanta-se agora para que nós possamos resolver o seu problema, porque não vai resolver. Então preste atenção, ele sabia que o poder dele não resolveria nada. E aqui nós devemos aprender que existem momentos em nossas vidas que não existe posição social, ou a família que nascemos, ou o trabalho que temos, que vai nos livrar dessas situações. A nossa posição social, a família que temos, o cargo que exercemos, pode funcionar só até a página 2. Da página 2 em diante, isso não vale de nada. Isso não vale de nada. Mas nós devemos aproximar de Jesus, deixando os nossos cargos de lado, deixando os nossos encargos de lado, e ter humildade para fazer o nosso pedido. Em momentos de aflição, a nossa oração deve ser de forma de humildade. Deus, eu não sou ninguém. Deus, eu não tenho nada. Jesus, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. A minha situação, eu não posso fazer nada por isso, mas o Senhor pode. Na situação que eu estou agora, eu não tenho condição de resolver, mas o Senhor pode resolver, assim como esse centurião chegou até Jesus. E mais uma vez eu te pergunto, você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? A segunda característica que nós temos de uma fé transformadora é uma fé que reconhece a situação, por mais tenebrosa que ela seja. Olha só o que diz o versículo 6. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha só o que o centurião disse.
Ele não quis esconder a situação que ele estava. Ele não quis disfarçar a situação que estava. E muitas das vezes nós oramos a Deus tentando disfarçar as nossas dores e minimizando os nossos problemas. Muitas das vezes nós jogamos limpo com o nosso amigo, nós jogamos limpo com um parente, nós jogamos limpo com o marido e com a esposa, mas não jogamos limpo com Deus. Nós falamos o nosso problema para o marido, falamos o nosso problema para a esposa, falamos o nosso problema para o pai, para a mãe, para o amigo, para o filho, mas nós não falamos o nosso problema de maneira limpa para Jesus. E aqui talvez você está sofrendo alguma coisa, algum problema que só Jesus pode resolver, e aí eu te pergunto, você já experimentou falar para Jesus o quanto você tem sofrido com esse problema? E que você não suporta mais sofrer com isso? Você já experimentou, talvez você já falou para todo mundo, talvez você já questionou do problema para todo mundo, mas você já pensou em falar para Jesus, Jesus, esse problema está acabando comigo e eu não sei como eu vou sair dele. Olha só o que o centurião disse, eu tenho um servo que está na minha casa, está doente, está paralítico e está sofrendo horrivelmente com dores. Ele está sofrendo muito com as dores. E o que nós temos que entender e aprender é que, sim, existem algumas pessoas que maximizam o problema, mas existem pessoas que minimizam o problema e não falam a verdade para Jesus na hora das suas orações. Quando se ajoelham para orar, eles querem, às vezes, ser forte demais e não mostram a sua fraqueza para o próprio Deus. E às vezes nós ligamos para os nossos contatos tentando resolver um problema e não ajoelhamos de forma intensa para Jesus e dizemos, Jesus, eu não tenho mais solução, as minhas soluções se acabaram, eu preciso que o Senhor se atente ao meu problema porque eu não aguento mais sofrer com isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava no meio das minhas crises lá para 2017, 18, sei lá, 19, foram tantos anos que eu não lembro qual foi o ano certo. Mas eu me lembro de uma vez que eu precisava de uma provisão financeira de uma forma urgente, que eu tinha que pagar no outro dia. E eu trabalhava muito, me matava de trabalhar, e eu não tinha a condição de pagar o que eu tinha que pagar no outro dia. E aí, eu me lembro que eu tinha R$50 na minha carteira, e eu tinha que pagar uma conta de R$700, se eu não me engano, no outro dia, e só tinha R$50 e não tinha de onde tirar o dinheiro. E aí eu me lembro que eu tinha alugado uma sala aqui na Benjamin Guimarães, mexia com uniforme ainda, e aí eu fiquei lá até altas horas da noite, até 8 e pouca da noite, eu fazia parte de outra igreja, e ainda tinha que ir para o culto, e aí eu lembro que eu chorei desesperadamente, de meio-dia até 8 horas da noite, porque eu não tinha condição e não tinha onde arrumar o dinheiro para pagar essa dívida. E aí eu lembro de eu ter R$50 na carteira, e eu não fiz como forma de barganha. Eu disse a Jesus, o não eu já tenho, se o Senhor não quiser prover, o Senhor não vai me prover, mas o que eu tenho hoje, tudo que eu tenho, eu vou colocar sobre o seu altar. Se o Senhor resolver, o Senhor resolve, se o Senhor não resolver, o Senhor não vai deixar de ser Deus por causa disso, mas eu não suporto mais sofrer com esse problema, e eu preciso dessa solução. Eu me lembro de ter saído da sala, ter descido o morro, ter chegado na igreja, e aí no dia eu ainda fui tirar o momento da oferta, que já estava escalado para isso, e aí eu peguei esses R$50 com muita humildade e até um certo desespero, dizendo, Deus, eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é seu. E colocar no gasofilácio, e depois de colocar no gasofilácio, ir para casa dormir. E depois de dormir, acordei no outro dia, fui trabalhar, e eu me lembro como se fosse coisa de 10, 11 horas da manhã. Nada ainda tinha acontecido, meu telefone não tocava, e a Luana me ligou, dizendo, misteriosamente, caiu, acho que a dívida era R$700, misteriosamente caiu R$2.100 na minha conta. Aí assim, irmão, era um misto de choro com alegria, com tristeza e com... Mas eu não fiz barganha com Jesus. Mas a minha oração foi, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não tenho de onde tirar. Deus, eu não tenho solução para isso. Eu preciso que o Senhor apareça e me ajude,
porque todos os meus contatos esgotaram, todos os caminhos que eu tinha para buscar, eu não tenho mais como buscar, eu preciso que o Senhor apareça. E o Senhor apareceu no momento em que eu mais precisava, e me provou que Ele continuava sendo Deus, não por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele era. Preste muita atenção nisso, irmãos. Nós temos que falar com Deus os nossos problemas e dizer para Ele claramente, dizer: Deus, eu estou com esse problema, a minha situação é essa e eu não suporto mais. E aqui fica a minha pergunta: você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você tem coragem de ajoelhar hoje e dizer: Deus, eu não sei o que fazer, o Senhor pode resolver o meu problema, eu preciso do seu auxílio. Ao invés de ligar para os contatos, ligar para Jesus e pedir, orar a Jesus e pedir para Ele, para que Ele possa, se quiser, resolver o seu problema, você tem coragem de fazer isso? Expressar a sua fidelidade, o seu amor a Deus dessa forma? Responda para você mesmo. Outra característica de uma fé transformadora, preste atenção nisso, uma fé transformadora, ela é respondida quando Jesus quer responder. Versículo 7. E Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Eu vou lá curá-lo. Jesus, percebendo a humildade e o desespero que esse homem queria, não por ele, porque ele não estava orando por ele estava orando para outro homem pedindo: eu preciso que o Senhor cure o meu servo, eu preciso que o Senhor ajude o meu servo, porque ele está passando por momentos ruins, está passando por uma doença e está paralítico numa cama. Jesus olha para esse homem e vê sinceridade e fé no olhar desse homem e diz: tá bom, eu vou lá curá-lo, eu vou lá resolver o seu problema. E muitas de nossas orações feitas com fé, ela tem o poder de mudar e transformar cenários. E aí eu te pergunto, irmão, será que você já viveu momentos dessa forma, de orar de uma forma intensa, e orar com fé, e essa oração transformar algum cenário na sua vida? Quantos milagres financeiros, quantos milagres de cura, quantos casamentos são restaurados por causa da oração e por causa de uma fé exercida de uma forma real? Quantas famílias foram restauradas? Quantas crianças voltaram à vida aqui na igreja, por exemplo? Quantas pessoas estavam no hospital, no leito de morte, talvez com câncer, talvez com o corpo corroído de câncer, e Deus foi lá e ressuscitou a pessoa no hospital com câncer, limpou o corpo da pessoa de câncer e hoje está viva. Ouvimos relatos de pessoas que estavam à beira da morte e o Senhor foi lá e livrou. Ouvimos pessoas que o médico disse: a família vem cá despedir porque não tem mais chance. Eu estava vendo um vídeo esses dias para trás de uma pessoa assim, dizendo, um desses vídeos, né, de rede social, e aí a pessoa escrevendo: esse foi o dia em que os médicos mandaram a minha família ir lá para se despedir de mim. Esse foi o dia em que os médicos disseram: não há mais chance, vamos só esperar para desligar os aparelhos, porque essa aí já era. E aí, de repente, a pessoa começar a voltar à vida, e os médicos sem entender nada, desespero no hospital, porque o médico disse que não, mas uma fé transformadora transformou o cenário e a pessoa voltou a viver. Porque uma fé exercida com humildade, ela pode transformar cenários. Jesus disse: você precisa que eu cure seu servo? Precise, então eu estou indo lá. Porque se Ele quiser, Ele pode. Preste muita atenção nisso. Não é questão se Ele pode, é questão se Ele quer. Não é questão se Ele tem poder, a questão é se Ele quer fazer. E a nossa função é ter fé e acreditar que Ele pode fazer. E aqui eu te pergunto mais uma vez: você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? A outra característica de uma fé transformadora é que ela vai além dos padrões estabelecidos pela religião. Versículos 8 ao 10, olha só o que diz. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai,
e diga ao outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. O que Jesus disse? Quando ele disse, eu quero que o Senhor cure o meu servo, Jesus disse, eu vou lá. Aí o homem diz, não precisa disso não. Eu já ouvi falar sobre o Senhor. Eu já ouvi falar sobre o sermão do monte. Eu já ouvi falar sobre o milagre em que o Senhor transformou água em vinho. Eu já ouvi falar que o Senhor recentemente curou um leproso. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu sei o poder da sua palavra. Eu sei que o Senhor tem poder nas palavras que o Senhor fala. Só mande uma palavra que eu sei que o meu servo vai ser curado. Não precisa ir lá não. Só mande uma palavra que eu sei que o meu servo será curado. Irmãos, se soubéssemos o poder que tem a palavra de Jesus, se soubéssemos o poder que tem uma palavra que o Senhor liberou a nosso favor, se nós tivéssemos a percepção que tem a palavra de Deus em nosso favor, nós não viveríamos tão desesperados por coisas que Jesus já disse que iria alterar em nossa vida. Mas infelizmente, muitos de nós, apesar de termos a palavra de Jesus, às vezes preferimos acreditar nas palavras dos homens. É o que eu disse a vocês recentemente. A pessoa ora e aí ela diz, Deus me respondeu, e aí depois ela vem me perguntar qual é a minha opinião sobre aquilo. Eu digo, uai, mas Deus não te respondeu? Respondeu. Se Ele te respondeu, o que eu posso fazer? Nada. É a voz de Deus que você ouviu? É. Então eu não tenho know-how suficiente para sobrepor a palavra de Deus. Se foi Deus quem disse, acabou. Se foi Deus quem disse que ia fazer, acabou. Se nós soubéssemos o poder que tem a palavra de Jesus, e eu estou refletindo sobre isso nos últimos dias, que eu andava desesperado por coisas que Jesus já disse que iria transformar em minha vida, e eu ficava desesperado por essas coisas. E por quê? Porque nós olhávamos para a situação, Jesus disse, eu vou fazer, mas nós olhávamos para a situação, eu olhava para a situação e dizia, não tem como. Mas Jesus já disse, eu vou fazer, mas eu dizia, não tem como, a situação é inviável. Mas é essa noção que nós devemos ter. Nós devemos ter a noção de que a palavra de Jesus, ela é eficaz e ela vai surtir efeito, mesmo que esteja contra tudo aquilo que estamos vivendo. A palavra de Jesus, ela vai fazer efeito, mesmo que esteja ao contrário de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se Ele disse, então nós temos que crer, mesmo que o vento esteja ao contrário, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que nós queríamos que acontecesse, se Deus disse, creia. São os pescadores no barco pescando, e aí está lá Pedro, Tiago e João pescando, e aí pescadores experientes, jogando a rede a noite toda e tentando pescar, e aí de repente Jesus aparece e diz, não, vocês estão jogando a rede para o lado errado. Só que aí os pescadores experientes, eram novos, mas experientes, não disseram, Jesus, a gente está aqui há tantos anos pescando, quem é o Senhor? Pescou quem? Pescou com quem? Qual foi a última grande pescaria que o Senhor fez para dar pitaco na minha pescaria? Eles não disseram isso, por quê? Porque receberam uma palavra de Jesus, e aí quando receberam a palavra de Jesus dizendo, vocês estão jogando para o lado errado, o peixe está do lado de cá, o peixe não está do lado de lá, mas nós pescamos a noite inteira e não encontramos peixe, tá bom, é porque o peixe estava do lado de cá. E aqui me deixe conjecturar um pouco essa questão, e tentar refletir, levar você a esse pensamento. Talvez os peixes nem estavam lá. Se isso é na igreja pentecostal, irmão. Talvez os peixes nem estavam lá. Mas a palavra de Jesus
fez com que os peixes se movessem rapidamente para que os discípulos pudessem pescar. Talvez os peixes nem estavam lá, mas quando Jesus dá a ordem, os peixes, opa, nós estamos no lugar errado, não era para estarmos aqui, era para estarmos lá, vamos embora. Porque o peixe obedecia à ordem do Senhor e vieram para ser pescados. E aí é por isso que eu te digo, pesquei a noite toda, não encontrei peixe. Se Jesus disse para que mandássemos a rede para o outro lado, é o que devemos fazer, mesmo que não haja esperança em nós mesmos para isso. Jesus, mas não é dessa forma, eu tentei e não deu certo. Tá bom, joga agora, porque a minha palavra, e sobre a minha palavra, vai acontecer. Eu tentei e não deu certo, tá bom, mas você não tinha o mais importante, que era a minha palavra. Agora você tem a minha palavra. Então, vai lá que vai dar certo. Então, preste atenção nisso. Se Jesus te disse, então creia mesmo que tudo pareça ao contrário. Com a palavra, Ele criou o mundo. Com a palavra, Ele fez as águas produzirem peixes. Com a palavra, Ele fez a terra produzir árvores. Com a palavra, Ele criou o céu. Com a palavra, Ele criou a lua. Com a palavra, Ele criou as estrelas. E com uma palavra, Ele pode transformar as nossas vidas e os cenários de nossas vidas. Com uma palavra, Ele pode fazer isso. E aqui eu te pergunto mais uma vez, você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Outra característica de uma fé transformadora é uma fé que não é empossada de religiosidade. Olha só o que diz o versículo 11 e 12. E digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os judeus acreditavam que porque eles eram filhos de Abraão, gerados pela fé de Abraão, eles tinham lugar eterno na mesa. E Jesus disse: muitos de vocês serão substituídos por aqueles que têm fé. O ciclo estava se findando. Jesus veio para mudar essa chave, e a partir dele, não só os judeus, mas também aqueles vindo do Ocidente, do Oriente, ou seja, os gentios, se tornariam filhos por adoção. Jesus está dizendo, não vai ser só judeu a partir de agora não, tá? Jesus está dizendo, o ciclo de vocês está findando. A partir de agora, outras pessoas terão direito sobre aquilo que vocês tiveram direito por tanto tempo. E aqui é que eu fico intrigado e não entra na minha cabeça. Como é que algumas pessoas ainda hoje querem voltar às práticas judaizantes? Para que nós perdemos tempo colocando arca? Para que perdendo tempo com Quipá, com Talide, com o templo de Israel, templo de Salomão? Para que perdemos tempo com isso? Para que perdemos tempo com ritos evangélicos? Para que nós perdemos tempo com isso? Você orou e Jesus não te curou? Eu tenho uma solução para o seu problema. Você orou e Jesus não te curou? Eu tenho um novo rito para que possa resolver o seu problema. Você orou e Jesus não te deu um milagre? Eu tenho uma solução. Eu tenho aqui as 12 terças-feiras para o milagre urgente, e depois desse milagre, nós não precisamos disso, porque nós somos filhos por adoção, e o filho pede, e o pai dá se ele quiser. A função de um filho é pedir, a função do pai é dar se ele quiser. A função de um filho é dizer, pai, eu quero. A função do pai é, está na hora, ou não está na hora. Então nós não precisamos de ritos e de rituais evangélicos, porque eles são inúteis, e eles não salvam, não nos ajudam em nada. Apenas a palavra de Jesus pode nos transformar. O que Jesus disse? Vocês que não tiverem fé a partir de agora, vocês que não creem que eu sou o Filho de Deus, e que a palavra sou eu, e a palavra está comigo,
vocês sofrerão grandes danos, mas aqueles que vierem do Ocidente, do Oriente, forem filhos de Deus, esses terão acesso àquilo que vocês estão rejeitando. Então nós devemos deixar a religiosidade de lado. Depois que você orou e a pessoa dizer, não, mas eu tenho uma nova fórmula, eu tenho algo novo para que o seu milagre possa ser alcançado. Esquece, irmão, você só precisa crer que Deus tenha o poder e a suficiência para transformar a sua vida. E por último, uma fé transformadora é uma fé que obtém respostas. Versículo 13 diz assim: Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. O nível da fé que exercemos pode mudar o cenário de nossas vidas. O centurião não tinha a resposta exata que ele receberia. O centurião não sabia a resposta exata que ele receberia, mas ele foi e pediu, e teve fé que Jesus poderia transformar a vida dele, e a vida do seu servo. E na hora que ele ora, Jesus diz, tudo bem, pode ir lá, que na hora que você chegar lá, o seu servo estará curado. É por isso que nós devemos ter fé na palavra de Deus. E é por isso que nós devemos crer, até quando as circunstâncias dizem que nós não devemos crer. E aí eu estava refletindo sobre isso ontem, sobre esse aparente não de Deus. E às vezes esse não, o sim de Deus vem revestido numa embalagem de não. Deus liberou, Deus disse que ia dar, mas vem revestido numa embalagem que não vai acontecer, só para que ele possa provar a sua fé. Deus disse, vou fazer, mas a embalagem e o rótulo e as circunstâncias é que não vai acontecer. Mas às vezes é só para provar a sua fé e dizer, exerça um pouco mais. Você não está tendo fé o suficiente. Deixa eu te colocar em uma situação em que sua fé vai ser exercida, para que você possa aprender a confiar um pouco mais em mim. E nisso eu reflito na história de Lázaro. Preste muita atenção nisso. Quando Lázaro está doente, as suas irmãs mandam um mensageiro e falar com Jesus. Seu amigo está doente. Aí qual é a resposta de Jesus? Manda dizer que eu estou indo lá. Aí volta um mensageiro dizendo, Jesus disse que está chegando. Só que passam 4 dias, 3 dias Jesus não chega. No quarto Jesus chega. Aí quando Jesus chega, as irmãs de Lázaro vão ao seu encontro chorando, dizendo, Senhor, Lázaro está morto, não tem mais jeito. Jesus diz, eu vou ressuscitá-lo. Elas dizem, eu creio que o Senhor vai ressuscitá-lo. Quando? No último dia eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo. Aí Jesus diz, não, vocês não entenderam nada. Eu disse que eu vou ressuscitar ele agora. Aonde é que ele está? Aí na hora que pegam Jesus e levam Jesus para ver Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque ele não tinha poder de curar Lázaro? Não, porque eles tinham enterrado Lázaro, mesmo Jesus dizendo que estava indo lá visitá-lo. Jesus não chorou porque ele chegava lá, Lázaro, e era um problema grande demais para ele resolver. Jesus chorou porque na hora que ele chegou lá e perguntou, cadê ele? Eles disseram, nós já o enterramos. Cadê ele? Para nós não havia mais chance. Aí Jesus olha e diz, por que vocês fizeram isso? Às vezes, nós estamos enterrando aquilo que Jesus disse que não era para nós enterrarmos, e deixando, vegetando na cama, aquilo que Jesus já disse,
que não é para nós mais. Se Jesus disse que vai fazer, creia que Ele vai fazer. Se Jesus disse que Ele vai agir, creia que Ele vai agir. Mas está demorando muito tempo, creia que Ele vai fazer. Mas as circunstâncias estão dizendo que não tem jeito. Se Ele disse que vai fazer, creia que Ele vai fazer. E aqui eu te pergunto mais uma vez: você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você crê que Jesus pode fazer? O quanto você crê que Jesus pode fazer? E aqui eu quero ir para as aplicações práticas do que nós podemos entender com essa mensagem. E a primeira coisa que nós podemos entender é que sem fé é impossível de agradarmos a Deus. É o que diz o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É impossível você agradar a Deus se você não exercer a sua fé. Como é que você pode acessar a Deus, sendo que você não tem fé que Ele vai resolver o seu problema? É uma oração inútil. Se você ora a Deus e depois você faz do seu jeito, é uma oração inútil. É pedir algo para alguém que nós não acreditamos. É quando você tem alguém que você conhece e às vezes a pessoa falhou com você várias vezes, e aí você vai lá pedir para a pessoa de novo, sabendo que ela vai falhar. E muitas das vezes nós oramos a Deus com esse tipo de fé, dizendo: Deus, eu já te pedi tantas vezes e a sua resposta foi não, eu vou te pedir agora, mas eu já estou dando o meu jeito. Mas todos os nãos de Deus foi para que você crescesse e amadurecesse e aprendesse a confiar que Ele não é Deus por aquilo que Ele faz, e sim por aquilo que Ele é. O dia que Ele quiser te responder com sim, Ele vai te responder com sim, mesmo que todos digam não. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de fé para agradar a Deus. É Jó. Depois de ver tudo, a Bíblia diz que ele sacrificava pelos seus filhos, os filhos dele, dizendo: talvez os meus filhos pecaram, eu vou sacrificar. A Bíblia diz: um homem justo e íntegro e temente a Deus, e aí Deus resolve escalá-lo para ser o seu jogador contra Satanás, e aí Satanás diz: deixa eu ir lá, ele só te adora porque ele tem. Aí Deus diz: tá bom, pode ir lá, Deus te abençoe, fica à vontade, eu conheço o coração deste homem. E aí Satanás vem e tira tudo que ele tem fisicamente, todos os bens que ele tem, acaba com tudo. Aí Satanás volta e Deus diz: e aí, foi lá? Fui, tirei tudo que ele tem. E o que aconteceu? Nada, ele ainda diz que é fiel ao Senhor. Deixa eu tocar na saúde dele. Aí Deus diz: tá bom, só não tira a vida. Satanás volta lá e doença aos montes. Aí no final, como não se bastasse Satanás, os amigos, a esposa diz para ele: chega, está vendo não? O que esse Deus está fazendo com você? Mas Jó conhecia o Deus do qual ele servia. Já disse: não, o bem nós aceitamos, mas o mesmo Deus que deu o bem, Ele pode dar o mal. Portanto, eu vou aceitar o mal também com prazer. Mas nos faz entender, no capítulo 42 de Jó, que quando Deus restitui tudo que Ele tem, aí Ele diz: eu te conhecia do jeito errado. Apesar de ter crido que o Senhor podia fazer, eu te conhecia do jeito errado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas as minhas provações fizeram os meus olhos te enxergar. E às vezes as provações que passamos, os dias maus que passamos, é só para fazer com que possamos enxergar Deus da forma que Ele quer que nós o enxergamos. Eu quero usar meu exemplo mais uma vez, assim, passei por crise financeira durante 4, 5 anos, irmãos. Me deu know-how suficiente para crer que Deus é o Deus que vai suprir todas as necessidades enquanto eu estiver vida.
nos 48 do segundo tempo, sempre dá uma virada. Nos 48 do segundo tempo, quando tudo parece que acabou, Deus sempre me surpreende de novo. E aí de lugares que eu não imaginava, lugares onde você olha pela sua ótica dizendo, não, por aqui não vem, por aqui não vem, por aqui não vem. E aí Deus cria uma nova forma e nos surpreende. Deus cria novos métodos e vai nos surpreendendo. Por quê? Porque mesmo nós não acreditando, que a nossa fé não nos deixando acreditar que Ele pode fazer, quando nós exercemos uma fé mais eficaz, uma fé 100% em Deus, Ele pode transformar esses cenários vindo de lugar aonde nós não acreditamos que possa vir. Eu não creio que possa vir de lá. Fica tranquilo, que se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Eu não creio que Deus pode fazer, fica tranquilo, ore a Deus, tenha fé que Ele pode fazer. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer e ninguém pode impedir isso. Ninguém pode fazer isso. Eu me lembro que muitas das vezes eu chorando no banho, dizendo, Deus, eu não suporto mais isso. E aí muitos desses banhos, triste, magoado, em crises existenciais, eu colocava a música do Davi Sasser lá, o Deus que surpreende, irmão, e aquilo assim, ó, sem esperança nenhuma, telefone só tocava com problema, situações desesperadoras, e aí tomando banho, chorando, dizendo, Deus, eu não tenho mais solução, não sei de onde vai sair. E aí, ouvindo repetidamente, o Deus que surpreende, que me ensina sempre, que eu preciso confiar, mesmo sem entender, vai fazer. E aí eu saí do banho, nada. No outro dia eu tomar banho de novo, nada. Aí uma hora ele resolveu responder. Aí quando ele começa a responder, a nossa oração começa a sair de lugares improváveis, da onde não tinha onde sair. Ele começa a dizer, tá aí, ó. A prova só durou o suficiente para que você confiasse em mim. A prova só durou o suficiente para que você parasse de olhar para a força da sua mão e pudesse confiar que quando a sua força acaba, eu tenho condição de fazer por você. E aqui eu fico com a segunda colocação e a segunda aplicação aqui. Se você não tem fé, peça a Ele para que aumente a sua fé. Talvez você diz, mas tá bom, legal, muito bonito, na teoria e na prática, como eu faço? Peça a Ele para que aumente a sua fé, dizendo, Deus, eu não acredito. Talvez você chegou nesse nível assim, ó, eu não acredito que vai acontecer. Eu não acredito que a minha vida pode mudar. Eu não acredito que a minha situação pode mudar. Para mim acabou, eu não consigo enxergar mais nada. Peça a Ele para que possa aumentar a sua fé. Muitas vezes nós oramos e saímos deste lugar desacreditados, dizendo, eu estou orando, mas eu não tenho crença que Deus pode mudar. Mas já experimentou pedindo a Deus, Deus, aumente a minha fé. Eu já orei assim, dizendo, Deus, fulano não acontece, na vida do ciclano acontece, na vida de Beltrano não acontece, por que só na minha vida que não acontece? E aí eu tive essa percepção, que às vezes não acontecia, porque eu não tinha fé o suficiente para orar por aquilo, para que pudesse acontecer, e coisas bobas. E aí qual foi a minha oração? Deus, aumenta a minha fé, e começar a acreditar que Ele podia fazer nos mínimos. Qual é o mínimo, Deus? Eu preciso começar a exercer minha fé. Assim, ó, estou com dor de cabeça, vou orar para que a dor de cabeça vá embora. Alguém na minha casa começou a ficar doente, vou começar a orar para que a doença não prevaleça. Deus, eu preciso que o meu cliente, que sempre atrasa o meu pagamento, me pague em dia. E aí, na viradinha do dia 11h50 da noite, o dinheiro, não é possível. Quando não tem mais crença que ia cair, o cliente, está na conta, meu Deus.
Comece a pedir a Deus para que aumente a sua fé e comece a orar por essas coisas mínimas, dizendo: Deus, eu não tenho fé para o grande não. Eu estou lendo um livro sobre vida financeira, porque eu creio que eu preciso melhorar a minha administração financeira, isso não é pecado. E aí eu estou lendo um livro que o escritor do livro disse assim: eu me lembro de um dia deitado, estava pagando a minha casa há alguns anos, a casa era cara, e aí um dia eu orei a Deus por uma oração simples, dizendo: Deus, o Senhor podia quitar minha casa, né? Aí ele dizendo que orou a Deus pedindo para quitar a casa, e essa oração simples, mas com fé. E segundo ele, 3 semanas depois, ele estava pregando em algum lugar, as pessoas vieram conversar, orar no final, e aí ficou um homem por último. E aí diz que esse homem chegou até ele dizendo: tudo bem, você não me conhece e tal. Ele disse: não, qual que é o seu pedido de oração? Eu falei: não estou querendo oração sua não. Aí diz que ele tirou um papel do bolso, era um barco de $600 mil, o livro é de um escritor americano. E aí ele tirou o papel do barco de $600 mil e disse: eu estou querendo comprar esse barco aqui. O cara disse: mas comprar barco? Aí ele disse: mas Deus me disse que eu só posso comprar esse barco o dia que eu quitar a sua casa. Aí diz ele que olhou para o cara e disse: você não tem dinheiro para quitar minha casa? Aí o cara perguntou: quanto que é para quitar a sua casa? 500 mil? Ele diz: não, 250. Ele disse: eu tenho 3 milhões no banco. Aí o cara diz: não, estou relutante, não quero que o senhor pague. Orou, e na hora que chegou a provisão ele diz: não quero que você pague. Aí segundo ele foi para casa, orou mais uns 2 dias, e aí o cara ligou: e aí meu filho, libera isso aí, tenho que comprar meu barco. Aí ele relutante disse: tá bom, quer pagar, pague. Mandou o boletão da quitação da casa, $250 mil. Aí passa alguns dias, o cara manda a foto de um barco dizendo: depois que eu quitei a sua casa, Deus me liberou a comprar o meu barco. Eu comprei um barco até mais caro que aquele outro lá que eu tinha para comprar. Aí isso me despertou que Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus que vai ficar simplesmente nos mimando, mas Ele pode. Ele pode fazer. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Aí talvez hoje você não tenha oração suficiente, coragem e fé o suficiente para pedir a Deus para quitar a sua casa. Mas você tem oração suficiente para pedir a Deus para que possa prover, porque talvez a conta de luz veio cara o suficiente, você não tem dinheiro de onde tirar. Ore a Deus dizendo: Deus, veio R$30 a mais, é o que eu preciso, da provisão de R$30 esse mês. Tem como pingar lá? Espera. Se Deus quiser, Ele pode. Não é se Deus pode ou se não pode, é se Ele quer. E a última aplicação é: se nós orarmos com fé, Deus irá nos responder, com sim ou com não, mas Ele irá nos responder. Existem situações que não nos resta muito, a não ser pedir e esperar. E às vezes a resposta é não, mas talvez a resposta é sim. E o que você tem que fazer? Orar com fé, porque nada é impossível para Deus. O que você tem que fazer? Orar com fé, como se tudo dependesse disso. Quebrar as pontes. Quebrei as pontes. Não tem mais ponte. Eu não tenho como voltar mais. Talvez você quer empreender, um exemplo, e aí você diz: tá, eu quero empreender, mas é o meu sonho, é a minha vontade, eu tenho fé que Deus vai fazer, mas mantém uma ponte aberta lá para a passagem. E enquanto você manter a ponte aberta, irmão, você vai sempre dar um passinho para trás. Às vezes você tem fé que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, mas você sempre mantém uma portinha aberta, e aí você sempre pode voltar. Tem uma música de um cantor sertanejo que diz que quem não esquece, quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra, quando se esquece rasga
não se rabisca a agenda. Quando se esquece, rasga, não se rabisca a agenda. O que eu quero dizer com isso? Que se você orou a Deus com fé, você não tem que rabiscar, rasga. Tudo aquilo que você não quer mais voltar e não quer mais passar, rasga e segue para o plano B com fé, de que Deus pode fazer por você, porque nada é impossível para Deus. E eu quero terminar te dizendo mais uma vez: você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? Você tem coragem de orar e pedir para que Deus te responda? Você tem coragem de orar e esperar que Deus te responda? Fique com essa pergunta no seu coração. Fica de pé no seu lugar. Talvez a sua causa é de fato impossível, irmão. Eu já vivi nesse cenário. De talvez pregar para você aqui, muitas das vezes, sair daqui desesperado. Já eu vivi esse cenário. Foi uma vez, não foram vários. De nem querer sair de casa, porque a situação era tão desesperadora que sair de casa para pregar era um enfado. Mas eu resolvi crer e ter fé de que Deus pode fazer. Se Ele não fizer, é porque Ele não quis, mas Ele pode. O que o centurião fez foi pedir e acreditar na palavra. Então peça a Deus essa palavra e fé para acreditar nessa palavra, porque Ele pode fazer por você. Feche os olhos. Deus, nós temos fé. E nós cremos, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Alguns de nós, talvez, Pai, nós não, por causa das circunstâncias da vida,